Amém. Glória a Deus. Aleluia. E o esforço deve ser nosso, né? Romanos capítulo 12, versículo 1 diz que o esforço é nosso. Amém? O esforço é nosso. A chave para desbloquear o reino está dentro de mim, está dentro de você. Glória a Deus. Vamos ver só uma atitude que a palavra de Deus nos ensina, nos mostra que nós devemos ter para que o reino seja desbloqueado na terra. Amém? Eu quero ir com você em vários versículos, né? Então, uma atitude, Mateus capítulo... nós podemos ir em Mateus, só em Mateus tem vários versículos. Como desbloquear o reino de Deus nas nossas vidas, né? Na vida de outros. Mateus capítulo 18. Amém? A gente tá lembrando aqui, né? Mateus 18, Mateus 11, se eu esquecer aí, você me lembra. Então, Mateus 18, olha o que a palavra que o Senhor nos diz. Então, como você pode desbloquear o reino que está dentro de você. Lembra que a palavra de Deus diz que o reino está dentro de nós? Amém? Lucas 17, versículo 21, mas agora nós vamos ver Mateus, né? Mateus 18. 18, versículo 18. Aleluia. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. Amém? Olha aí, é uma ação, é uma atitude. Vamos juntar as palavras que a gente já vem trazendo, né? Sobre fé, tá bom? Sobre fé, ainda tem mais ainda, né? Essa semana a gente trouxe sobre fé, sobre hábitos, né? Que nós vamos precisar ter, amém? Para que a gente possa andar acima das adversidades, entendeu? Hábitos que a gente precisa criar em nós mesmos. E tudo isso significa esforço, entendeu? Da nossa parte, entendeu? Porque Deus, ele não quer que a gente simplesmente, imagina, né? A gente, aqui no Brasil a gente vê muito isso. Por exemplo, aqui que é uma rodovia que liga, né, até a cidade de Aparecida, e a gente vê romeiros, né? Pessoas que andarilhos, e andam de uma cidade para outra, tantos quilômetros e quilômetros a pé, gente. Se possível, até com uma cruz nas costas, e para pagar promessa. E essas pessoas, elas estão convictas, é um esforço que elas fazem para que Deus, olha na mentalidade delas, para que Deus ouça elas, para que Deus olhe para elas. Tudo isso é uma ignorância, entendeu? Tudo isso é aquilo que a gente já pregou, né? São pessoas analfabetas acerca do conhecimento da verdade da palavra de Deus. Lembra que a palavra de Deus diz em Romanos 10, né? Como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não... E essa ignorância a gente pensa que é só na mente dos não crentes, né? E, gente, tá na mente até dos crentes. Às vezes a gente conversa com as pessoas, eu conversava com uma pessoa esses dies, e aí eu falava assim, olha, você precisa ajudar a sua amiga, leva lá na sua casa para tomar um café, só para ouvir a palavra de Deus, você vai expor a palavra de Deus para ela, e ela vai mudar, porque a palavra de Deus é um presente, ela traz um presente para nós, e esse presente é a fé. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E aí aquela moça, ela falando para mim assim, mas como, pastora, como eu posso levar a palavra de Deus? Se eu estou conhecendo, se eu estou mudando a minha vida agora, justamente por isso. Entendeu? Sua mudança está começando. E você já vai falar para ela justamente da sua mudança. Olha aí, você matou a cobra e você vai mostrar o pau e a cobra. Você vai lá levar o testemunho, né? O seu testemunho, você vai levar a palavra de Deus e você vai levar o seu testemunho que foi mudado pela palavra. Que foi feito, foi realizado pela palavra de Deus. Olha aí, melhor ainda. Entendeu? E eu falava para essa pessoa, lembra da mulher samaritana? A mulher samaritana, naquele mesmo momento que Jesus falou para ela do amor dele, do que ele queria fazer na vida dela,
entendeu? Do que Deus tinha para ela. Jesus estava falando que Deus tinha para ela uma água viva que jorra para a vida eterna. E aí depois, logo em seguida, daquele diálogo, né, de Jesus com aquela mulher, ele não quis nem saber o que aquela mulher estava vivendo. O que ele quis saber é que a palavra já estava entrando no coração daquela mulher e mudando a vida dela. E aí, rapidinho, ele disse assim, vai lá atrás do teu marido. E ela não levou só o marido, só o homem com quem ela vivia, porque de repente, ao você ver a palavra, já estava mudando ela ao ponto dela reconhecer que ela não tinha marido. Que ela estava vivendo uma vida de farsa, uma vida disfarçada, uma vida errada todo aquele tempo. Então a palavra de Deus mexeu ali na ferida, no pecado dela, já estava mudando ela. Imediatamente Jesus aproveitou e disse, então vai lá e chama, eu sei que você não tem marido. Já teve 5 maridos e o que tu tem agora não é teu. Eu sei muito bem disso. Mas vai lá, chama ele para ele se converter também. Amém, glória a Deus. Vai lá, e aquela mulher não levou só o homem com quem ela vivia, ela levou também aquela cidade, a cidade de Samaria. Porque aquela mulher era conhecida, certamente ela era conhecida pelo pecado dela. Mas aquela cidade iria se dobrar, por causa que aquela mulher estava se dobrando diante de Jesus e deixando o pecado. Você está entendendo? Então, a mentalidade da gente, ela é transformada, ela é mudada pela palavra. Deus diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então, quando a palavra de Deus entra no nosso coração, destrói toda a ignorância, destrói, né, o analfabetismo, né? Somos analfabetos, muitas vezes nós estamos analfabetos acerca da palavra. Por quê? Porque nós deixamos de ouvir a palavra. Você está entendendo? Nós deixamos de ouvir a palavra. Não é só orar. A palavra, o conhecimento da palavra de Deus vai acabar com a ignorância da gente. Não é só jejuar. O jejum, a oração, ela é acompanhada, são armas, né? Entendeu? Mas o conhecimento da verdade da palavra de Deus destrói a nossa ignorância. Deus diz, meu povo é destruído porque ele falta conhecimento. Então nós vemos aí que até mesmo dentro da igreja, nós vemos cristãos, pessoas que se dizem conhecedores da verdade e não aplicam essa verdade. E aí nós ouvimos o testemunho, a gente pensa que é só lá fora, né? As pessoas que não conhecem a Deus, entendeu? Que vivem pagando promessa, achando que, fazendo sacrifício, achando que pelos seus sacrifícios Deus vai ouvi-los. Deus vai reconhecê-los. Quando a palavra de Deus diz, né? Meu Deus, de uma maneira tão simples, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele que ele não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe? A honra é de Cristo, não é nossa. Então as pessoas lá fora, elas andam com uma cruz nas costas, pagando promessa, porque elas querem uma honra para elas. Olha, Senhor, eu fiz. Olha, Senhor, eu paguei esta promessa. Olha, Senhor, eu me esforcei. E você pensa, o crente também. Quantos crentes? Senhor, já orei tanto. Por que o Senhor não me ouviu? Você viu? A gente quer competir com Deus. Quando, em vez de competir com Deus, nós só precisamos conhecê-lo. Porque se nós conhecermos a Deus no devido, no nosso dever de conhecer mesmo, no que a palavra de Deus nos chama, nos orienta para que nós façamos, entendeu? Que esse é o nosso maior sacrifício, é conhecer a Ele. Está lá no livro de João, capítulo 17, versículo 3. A vida eterna é esta, que conheçam a Ti, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem o Senhor enviou. Então, se nós nos esforçarmos para conhecer cada vez mais a Deus, nós vamos nos deliciar. Meu Deus, nós vamos descansar no amor dele. É isso que fala o Salmo de número 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Habitar no esconderijo do Altíssimo é habitar na mente dele. Não é um lugar físico. Não é o céu propriamente dito. Vamos para o céu. Sim, é o céu, sim, mas o céu da mente de Deus. Quando ele diz, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, entrarei na sua casa.
e cearei com ele e ele comigo. Significa que você vai estar de acordo com ele e ele de acordo contigo. Primeiro nós temos que estar de acordo com ele. Primeiro nós precisamos reconhecê-lo. E para que a gente reconheça a Deus, nós vamos precisar ouvir a palavra. Nós vamos precisar comer dessa palavra. Então, olha só, a fé que destrava, né? Qual é a chave que destrava, né? Que desbloqueia o reino de Deus, né? Qual é a chave que desbloqueia o reino de Deus para mim, para você? A chave é a nossa decisão. Como que nós podemos desbloquear? É a nossa decisão. Mateus capítulo 18. Quando você decidir dizer, fazer, ousar. Deus diz na palavra dele: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Eu falei de Mateus capítulo 11. Olha só o que a palavra de Deus vai falar. Tudo isso tem a ver com a fé. Com a fé, amém? Com a decisão, com a firmeza, com a determinação. Capítulo 11, versículo 11, começa com 11. Ó. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Olha aí. Você é maior do que João Batista. Você é maior do que todos os profetas, porque João Batista é maior do que todos os profetas de antigamente. E Deus diz que todos aqueles que são nascidos de Cristo, nascidos do reino, são maiores do que João Batista. Mas olha o que o versículo 12 também diz. E desde os dias de João Batista, tudo começou aqui, ó. O reino começou aqui, ó. Até agora se faz violência ao reino dos céus. E pela força se apoderam dele. Amém? Pela força. A força, que força é essa? Não é a força dos teus braços. Amém? Não é a minha força carregando uma cruz até lá, não sei aonde, para mim poder prestar reverência, né? Uma imagem a um santo criado pelo homem. Entendeu? Porque todos os santos criados pelo homem não têm poder para salvar. Entendeu? Mas os santos criados por Deus, Deus diz que todo aquele, em verdade vos digo, né? João capítulo 1, versículo 12, amém? Todos quanto receberam a Cristo, a Jesus Cristo, como Senhor das suas vidas, o Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso, dá o poder da gente se tornar filho de Deus. Esses sim são santos. E ele fala na palavra que esses são os santos dele. Amém? O santo, para nós nos tornarmos santos, é Deus que nos torna. Não são os nossos esforços. Então os homens nesse mundo tornaram outros homens santos porque eles viam os esforços, né, físicos dessas pessoas. Aí eles estabeleceram, fulano de tal é um santo, então vamos canonizar eles. Porque eles fizeram muito, eles têm muitos feitos bons na terra. Mas os nossos feitos não são bons. A Bíblia diz que são como trapo de imundícia. Tudo que você tentar fazer de bom neste mundo, pelo seu próprio esforço, pela sua própria determinação, pelo seu próprio querer, tudo que você tentar fazer de bom, dar esmola aos pobres, cuidar das pessoas. Não, eu vou cuidar para que Deus olhe para mim. Esse é um esforço seu. Mas Deus só olha para um esforço físico, né, na terra, um único, o esforço de Jesus. O fato dele se deixar ser levado àquela cruz, fisicamente. O único esforço fisicamente que vai ter honra diante de Deus, que vai ter glória diante de Deus, foi o esforço de Jesus. Porque ele já estava prometido. Amém? Para este esforço, para morrer na cruz. Ele já estava prometido. Ele mesmo diz, contudo seja feito a sua vontade. Amém? Então, Jesus não andou, né, de um lado para o outro carregando uma cruz nas costas. Não, só uma vez ele carregou a cruz. E aquela cruz representava o meu pecado e o seu pecado, entendeu? Aquela cruz, a condenação. A cruz é o símbolo, né, da condenação.
Então hoje, se eu colocar uma cruz nas minhas costas, e sair de uma cidade para outra, procurando um santo, procurando uma imagem para eu me prostrar diante dela, chama-se egoísmo, chama-se arrogância, chama-se como é que se diz? Religiosidade, chama-se ignorância, estupidez, chama-se analfabetismo acerca do conhecimento da palavra. Entendeu? E essas pessoas, elas estão fazendo a parte delas para que Deus olhe para elas, mas Deus nunca vai olhar para essa parte. Ele nunca vai olhar para a minha parte de querer fazer por onde para que algo aconteça na minha vida. Entendeu? Então não é pelo meu esforço. Amém? Não é pelo meu querer, mas é pelo querer de Deus. Então só tem uma resposta para mim: eu me voltar para a palavra de Deus. Eu preciso ouvir. Ele diz que aquele que ouve a palavra de Deus, mas não dá valor a ela, ele diz que vem o maligno e rouba. Toda pessoa que ouve a palavra de Deus, está no capítulo 13 aqui, ó, de Mateus, né? Versículo 19. Diz assim: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo. Então, a razão porque as pessoas viram para esse outro lado, de querer, pelos seus próprios esforços, querer chamar a atenção de Deus, pelo que elas fazem, pelas penitências. Entendeu? Tem pessoas que ficam o dia inteirinho de braços abertos, de joelhos, né, em catedrais, por aí afora. Entendeu? E até mesmo sem poder ir no banheiro fazer suas necessidades físicas, tá lá mostrando para todo mundo que ele é um coitado, um pobre coitado, e que Deus vai ouvir aquela pessoa. Mentira. Porque a Bíblia diz que é como o trapo de imundícia todo esforço que eu tentar fazer para chamar a atenção de Deus. Por quê? Porque Ele quer fazer por mim. É Ele que quer fazer por mim. Foi Ele que fez por mim, João 3,16. Amém? Glória a Deus. Então o meu esforço é para conhecê-lo. O meu esforço é para me achegar a Ele. O meu esforço é para dizer assim: eis-me aqui, estou aqui com o Senhor. Maravilhoso estar contigo. Falar como o salmista Davi diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Olha aí. O meu esforço é para habitar nele, é para estar nele. O meu esforço é para abrir a porta do meu coração para ele. E esse coração, quando a palavra de Deus diz abrir a porta do coração, é abrir a mente. Ele diz que de tudo que eu tenho que buscar é a sabedoria, e a sabedoria, o conhecimento. Antes de buscar a sabedoria, vem o conhecimento, e depois do conhecimento vem o entendimento. Porque tem muitas pessoas que conhecem, mas não entendem. E se eu não entender, eu não posso aplicar a sabedoria, a palavra de Deus. A sabedoria é a própria palavra de Deus. Amém? Aplicada na minha vida. Isso chama-se sabedoria. Quando eu aplico a palavra de Deus na minha vida. Mas para que eu possa aplicá-la, eu preciso entendê-la. Porque eu corro o risco de deixar o maligno roubar. Entendeu? E aí acaba eu querendo fazer do meu jeito, mesmo conhecendo a verdade da palavra. Tem muitos crentes que conhecem a verdade da palavra, mas todo o tempo fazem do jeito deles. Entendeu? Entendeu? Compreendeu? Nós estávamos pregando, né, falando, acho que foi ontem, né, eu estava falando de gente, você vê uma pessoa que está na liderança, pastor, uma pastora. Ah, pastor, eu não gosto de orar junto com as pessoas. Eu gosto de orar sozinha. Entendeu? Não lê a Bíblia. Uma pessoa dessa não lê a Bíblia. Porque a palavra de Deus diz que a gente precisa só orar sozinho. Mateus 18 já derruba ela. 18. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Entendeu? O nosso Brasil, as escolas de todo o país, precisa da igreja reunida, inteira. Eu estava conversando com uma pastora ontem mesmo, ela estava falando, eu falei para ela assim, pastora, eu acredito que as igrejas, elas estão, muitas igrejas, eu estou falando igreja local, né?
Muitas igrejas por aí afora, nesse Brasil, estão levantando nas madrugadas, estão orando nos cultos, entendeu? Todos os cultos, as igrejas estão empenhadas a orar pelo país, porque do jeito que está não vai ficar. Não vai ficar, pois Deus vai fazer uma reviravolta nesse país e vai mudar, em nome do Senhor Jesus, vai mudar a condição do nosso país por causa da igreja. Porque eu acredito sim que tem muitos crentes que estão aí, o que tiver de ser será. Esse país abrindo a boca até contra o país, falando que vai piorar, entendeu? Mas a nossa boca não foi feita para isso. A nossa boca foi levantada, foi estabelecida para desbloquear o reino de Deus na terra, para declarar a bênção, para mudar as circunstâncias, a nossa boca. Deus diz que você foi chamado, eu e você, nós fomos chamados para profetizar. Deus diz que aquele que profetiza edifica. 1 Coríntios 14, versículo 4. A Bíblia diz que nós precisamos sim orar em línguas, mas a Bíblia diz que nós precisamos também profetizar. Profetiza. Profetiza sobre a sua casa, profetiza sobre as escolas dessa cidade, profetiza desde as creches. Profetiza que lá o Senhor vai colocar liderança que serve a Deus. Na prefeitura da tua cidade, na prefeitura do teu estado, na prefeitura do teu país, Deus vai colocar liderança que serve a Deus verdadeiramente. Porque Deus levantou, olha só, uma liderança em meio ao caos. Lá no Egito, Deus levantou José, tirou da cadeia, levou para governar o Egito. Uma nação ímpia. E hoje nós somos igreja do Senhor Jesus. Jesus veio e nos libertou para nos colocar como príncipes na terra, como reis, sacerdotes. E rei reina. Reis reinam. Deus nos estabeleceu não para a gente ficar dizendo, Senhor, olha, faça assim, faça assado. Não, Deus quer fazer, mas Ele quer fazer através da minha boca, através da tua boca, através dos nossos corações. Por isso Ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa, confia, acredita. E todos que profetizam porque acreditam. Então a nossa carreira, a nossa corrida tem que ser para acreditar. E para acreditar tem que ser conhecer, tem que ser para conhecer, porque só acredita quem conhece. A Bíblia diz, como invocarão aquele em quem não creram? De quem não creram? Entendeu? E como ouvirão se não há quem pregue a palavra de Deus? Como é que eu vou invocar o nome do Senhor sobre a minha cidade, sobre a minha casa, sobre meus filhos? Como é que eu vou invocar o reino de Deus e declarar e profetizar se eu não conhecer? Então nós temos que parar da negligência, acabar com essa negligência. Eu estou cansado. Muitas pessoas entram na sala de oração aqui, mas deixam pelo meio do caminho. Entendeu? Eu vou orar, já orei um pouquinho. Entendeu? Volta para os seus negócios, Gente, nós estamos vivendo nos últimos tempos e a igreja, olha só, a igreja está ali no retrato que Jesus falou de Mateus capítulo 25. As 10 virgens eram 5 nesses. 5 quer dizer que ele diz assim, a metade da igreja hoje. A metade da igreja de Cristo hoje dorme. Glória a Deus que tem uma metade que não dorme. Não dorme na oração, está lá determinado, não dorme no jejum, não dorme na comunhão com o Espírito Santo, não dorme na comunhão com a igreja. Compreende que precisa ter comunhão com a igreja, porque a Bíblia diz que nós temos que ser cordão de 2 dobras. Quando ele diz 2 ou 3 reunidos no meu nome, ele está dizendo que é mais. Pelo menos, ele está dizendo pelo menos 2 ou 3. Está falando pelo começo. Porque ali, no dia de Pentecostes, estava a igreja inteira em peso. E ele diz assim, fiquem em Jerusalém e não saiam de lá, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Amém? Glória a Deus. E terminou, lá os primeiros cristãos foram buscar a Deus por nós, agora não precisamos mais orar em línguas, não precisamos mais orar. Você vai pensando, os primeiros cristãos não estão mais aqui. Entendeu? Eles foram ousados e você e eu, nós precisamos continuar, porque essa promessa é para sempre. É para sempre. Ele diz que é para toda a carne. Joel 2, a Bíblia diz que o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne. Então todos nós precisamos nos esforçar para buscar
para querer. Amém? Glória a Deus. E Deus, ele não vai vir trazer de mão beijada para mim, para você. Entendeu? No meu sono, na minha displicência. Não, foi assim com Israel. Aquele povo ia buscar o maná. E quando eles demoraram, remancheavam para buscar o maná já estava apodrecido. Já não tinha mais tempo. E Jesus fala a mesma coisa em Mateus 25. Ele diz que quando as 5 virgens se levantaram para buscar o azeite, a porta já tinha sido fechada. A porta já fechou para muitos. Já fechou para muitos. Eu ouvi falar de pessoas que serviam a Deus nesse Brasil afora e pregaram para o mundo afora e perderam sua família. Perderam sua família. Entendeu? A família toda se dispersou. Entendeu? É muito triste isso. Estava ouvindo um testemunho, gente, coisa mais triste. E eu quis chorar. Meu Deus, como que pode? E aí eu digo, o quê? Minha mãe dizia assim, olha, quando a sardinha do outro tá queimando, tá ardendo, né? A gente tem que pôr a nossa de molho. Eu digo, epa, eu tenho que cuidar da minha família. E cuidar dos meus filhos, orar por eles mais. E fazer deles grandes homens de Deus. Grandes, né, nas mãos do Senhor. Nas mãos do Senhor. Senhor, orar mesmo. Senhor, eu quero mais do Senhor, mais da tua unção sobre a Raquel, mais da tua unção sobre o Ezra, mais da tua unção sobre a Evelyn, sobre as minhas crianças que estão nascendo agora, que estão vindo para este mundo. Jesus, derrama do teu amor sobre eles. Muda, Senhor, a mentalidade, a maneira deles pensarem, faz eles crescerem na graça, no conhecimento da tua palavra. Amém, glória a Deus. É assim, nós temos que despertar. Então aquilo me despertou, aquilo me fez voltar para pensar, não, eu tenho que buscar mais a Deus pela minha casa. Amém? Por quê? Porque eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu e minha casa temos que servir ao Senhor em todo o tempo. Então a chave para desbloquear. Salmo de número 23, ele diz a palavra do Senhor, o salmista Davi, ele diz que Deus, ele prepara uma mesa diante dos nossos inimigos. Amém? Uma mesa diante dos nossos inimigos. Quantos pastores, quantos líderes, quantos crentes, entendeu? Estão aí criando inimigos. Ainda vão ainda para o mundo, né? Ainda expõe diante do mundo. Entendeu? Na mídia aí está exposta as inimizades. Entendeu? Briga para lá, briga... Você está entendendo? É muito triste. É muito triste. Deus diz que ele prepara uma mesa perante os inimigos da gente, é sim, para estar na nossa mesa, diante da nossa mesa. Amém? Não é fora não, muitos crentes, muitas pessoas querem fugir dos seus inimigos, mas Deus diz que ele prepara uma mesa na presença dos teus inimigos. Glória a Deus. Se alguém te faz caminhar uma milha, caminha com ele 2, 3, esteja diante dele, porque a mesa é na presença dos inimigos. Entendeu? Deus te chamou para reinar. Deus me chamou para reinar. O reino está dentro de mim. Vamos lá? Lá no livro de Marcos, Marcos, capítulo... Deixa eu ver, é Lucas, capítulo 17, versículo 21. Amém? Onde o propósito não é conhecido. Tudo que nós estamos vendo aqui agora, eu vou resumir numa frase, tá? Onde o propósito não é conhecido, a derrota é inevitável. Onde o propósito não é conhecido, a destruição, o abuso é inevitável. Pessoas abusam de si mesmo, nós começamos falando aqui. Quantas pessoas abusam de si mesmo? Abusam da sua própria família. Quantas pessoas saem, né? Os romeiros aí. Entendeu? E eu falei dos crentes também. Quantos crentes abusam de si mesmo? Entendeu? Como é que eu abuso de mim mesmo? Pastor, a minha dúvida é um abuso contra mim mesmo. O meu medo é um abuso contra mim mesmo. Entendeu? Então Deus está te chamando, Deus está me chamando. Entendeu? Para que nós possamos sair dessa posição de abuso de si mesmo. Nós não podemos mais continuar abusando a nós mesmos. Então, onde o propósito não é conhecido, se você e eu, nós não conhecemos o propósito de Deus em nossas vidas, não conhecemos a vontade de Deus para nossas vidas, por meio da palavra, nós vamos abusar a nós mesmos. Nós vamos.
Entendeu? Nós podemos ser derrotados. Mas Deus não te chamou para você ser derrotado. Amém? Deus não te chamou para você ser abusado. Entendeu? Quantos crentes estão sendo abusados? Entendeu? Por quê? Porque não conhece a verdade. Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, Lucas 17, versículo 21, a Bíblia diz que o reino está dentro de mim, está dentro de você. Desbloqueie tudo por dentro de você, para viver, para que você viva o propósito de Deus. Amém? O bloqueio está onde, pastor? O bloqueio está na mente dos crentes. Está na minha mente, está na sua mente. Provérbios capítulo 4, versículo 7 diz que de tudo que nós temos que buscar é a sabedoria. Busque com todo o teu esforço. Busque a sabedoria. Amém? Determine buscar a sabedoria. Romanos 12, 2 diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. João 8, 32, conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. 36. Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei na sua casa, serei com ele, ele comigo. Tiago 1, 18. A palavra de Deus diz, né, que nós somos gerados pela verdade da palavra. Para que nós possamos nos tornar, amém? Crentes maduros. O melhor da criação de Deus nessa terra. Romanos 8, 19, a Bíblia diz que Deus, ele está, a natureza, a palavra de Deus diz que Deus, ele quer colocar, né, nas mãos dos crentes maduros a responsabilidade. Por quê? Porque a natureza está na expectativa, o mundo está na expectativa da manifestação dos verdadeiros filhos de Deus. Glória a Deus. Então a chave para o bloqueio, amém? Para desbloquear o que está bloqueado na minha vida, na sua vida. A chave é o quê? A minha decisão. Porque a chave, ela está... Por que na minha decisão? Porque o bloqueio é na mente. É na mente. Então nós precisamos agarrar o espírito da fé. Glória a Deus. Como, pastora? Pelo ouvir da palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos diante de pessoas que agarram o espírito da fé. Amém? Glória a Deus. E não tem para ninguém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Um abraço a todos. Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus.